do povo brasileiro. E, nesse auditório, nesse conjunto de jovens, outra coisa também me deixa muito animado, que, olha, eu dei uma olhada assim, não montei não, mas eu acho que aqui tem muito mais mulheres do que homens. Fora disso, as mulheres hoje em dia são decisivas, porque hoje as mulheres são as que construem os orçamentos domésticos, são verdadeiras ministras da economia, ministras da fazenda, a contar com cada real, cada recurso que ela também trabalhando muitas vezes e o marido trazem para sustentar a sua forma e para fazer girar a economia não só doméstica, como a própria economia nacional. Então, eu quero paralisar a presença e a participação das companheiras nesse debate. Gostaria de dizer a vocês, que vocês já não sabem isso, mas pesquisaram um pouco, que minha idade é de 80 anos. Eu queria fazer um relato aqui a vocês, um relato em que eu vou falar um pouco do que eu estava fazendo, por exemplo, na minha juventude, e falar o que era a situação política naquele país. Na verdade, eu comecei a ter uma militância por volta do início dos anos 50, mais precisamente em 1952, no século passado, hein? Não é 2000, é 1952. E aí, eu era um estudante secundarista, sempre estudei em escola pública, estudei o primário em escola pública, estudei o secundário em escola pública e estou no interior de uma cidade chamada Campinas, que naquela época era um ovo. Hoje é uma grande cidade, né? Mas naquela época, ali, todo mundo se conhecia e tal. Diziam até que os campineiros eram muito orgulhosos e para dizer que a cidade era grande, um não cumprimentava o conhecido para dizer, tem muita gente aqui que nem se conhece, tão grande é a população. Mas eu quero dizer a vocês que a minha primeira atividade, como nós tínhamos um grêmio lá na nossa escola, lá em Campinas, e eu era presidente do grêmio. A minha primeira atividade foi participar da campanha que várias, não era só os sindicatos, só os comunistas que estavam na clandestinidade, mas eram intelectuais, eram inclusive alguns líderes religiosos que participaram de uma campanha chamada a campanha O Petróleo é Nosso. Porque naquela época não existia a Rede Globo, mas existia uma cadeia de jornais, dos diários associados, chefiados por um jornalista chamado Assis Chateaubriand, que queriam que o petróleo brasileiro fosse entregue às grandes companhias internacionais de petróleo, a Texaco, a Shell e essas companhias. Então, ele dizia, foi fazer uma conferência lá em Campinas, e ele falava, não, o Brasil não tem petróleo,
Vocês, tem gente que quer dizer que o petróleo é nosso, mas no Brasil nem tem petróleo. Se quiser petróleo, esse petróleo nós não temos, primeiro, capital para montar uma companhia para explorar o petróleo. Segundo, nós não temos tecnologia para fazer aquelas brocas para furar o solo e jogar o petróleo. E, olha, esse negócio de petróleo nosso é coisa de comunista. Eles terminaram sempre assim. Na verdade, a campanha foi vitoriosa. O presidente de então era o presidente Getúlio Vargas. Ele tinha mandado para a Câmara um projeto que acabava entregando parte do petróleo às grandes empresas multinacionais, a maioria delas norte-americanas. Mas o que ocorreu foi que essa grande campanha que nós fizemos no Brasil todo acabou levando os deputados e senadores da época a aprovar a criação da Petrobras e criar o monopólio estatal do petróleo em 3 de outubro de 1956. Mas antes disso, eu morava num bairro lá que tinha o presidente do sindicato dos enfermeiros. E ele, eu tinha como colega na escola o filho dele. Eu me estudar junto e tal, só que o filho dele só queria saber de uma coisa, de esporte. E ele tentava doutrinar o filho, mas não caminhava muita coisa. Mas comigo ele pegou na minha. Eu nunca tive família, tinha político antes, nada, mas eu me interessava sobremaneira pela política. E me interessei nessa luta e nessa campanha do petróleo. E aí ocorreu o seguinte, nós fizemos um grande ato no Teatro Municipal e foi um ato muito bom, com a presença de mais de 1000 pessoas, trabalhadores, estudantes e tal. E aí ocorreu uma coisa, que num certo momento, naquele ato, entrou a polícia e nos levou todos presos, né? Eu tinha 16 anos na época e tinha sido a minha primeira prisão. Então, essa foi uma luta que se desenvolveu no segundo governo Vargas. E o Getúlio criou a Petrobras e tinha contra ele a mídia e mais que a mídia. Tinha contra ele os interesses das grandes empresas norte-americanas e ali também tinha os Estados Unidos que não suportavam que havia, se fizesse um governo aqui que não aprovasse, porque eles sempre consideraram a América do Sul, a América Latina, como o quintal dos Estados Unidos. Então, eles queriam de todas as formas que essa riqueza ficasse nas mãos das grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos. E aí tinha um embaixador aqui no Brasil, e naquela época o Getúlio tinha constituído um ministério muito bom, e o ministro de Trabalho de Getúlio, lá em 1954, era nada mais, nada menos que João Goulart. Em fevereiro de 1954, ele decretou um aumento de 100% no salário mínimo. Então, se o professor se
a Jango, mas Jango Chambra, ele tinha já uma trajetória de luta muito intensa. Mas as pessoas contra Getúlio Vargas, havia dentro das Forças Armadas, dois setores. As Forças Armadas estavam divididas. Havia o setor nacionalista e democrático, que seria a defesa das riquezas nacionais, a soberania do país, e havia aqueles que eram entrevistas naquele momento e que tinham tido um contato maior com a oficialidade americana por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Aí então, veja só o que aconteceu. A pressão da vida foi tão grande, levantando acusações sobre Getúlio Vargas, que não eram verdadeiras. Falavam que o seu governo era um mar de corrupção. E Getúlio era um exemplo de trabalho, ele levava as coisas para despachar e estudar à noite e ficava até 2, 3 horas da manhã estudando e não tinha tempo para fazer negócios de forma nenhuma. Então esse era o presidente da vida. Mas se formou uma campanha muito grande e ameaçavam depor.